eu já tinha a ideia de que eu gostaria de fazer um cursinho, porque como eu tinha mencionado antes para você, eu não tinha uma organização muito certa, não saberia onde buscar os materiais, onde buscar as questões. Então eu já tinha a ideia na minha cabeça de que eu queria realmente fazer um cursinho. Eu vinha de uma preparação em cursinhos mais tradicionais, então cursinhos que não tinham tanta inovação. E eu já via que aquele método e aquela maneira não estava funcionando para mim. E eu ficava um pouco frustrada, porque em teoria funcionava para muita gente, mas para mim não estava funcionando. Então eu falei, olha, tá na hora de eu abrir os meus horizontes e ver o que que tem, o que que eu posso, o que que existe por aí que realmente possa se enquadrar melhor a minha rotina e ao jeito que eu consigo estudar. Então, assim, o fator principal para mim foi ver o tanto que Aristo foca realmente no Pareto, né? Então, aquela época, assim, é aquela época que você fica um pouco desesperado, né? Então você fica, gente, eu preciso saber as coisas. Então eu achei muito interessante a parte de ser focado realmente em questões de uma aprendizagem ativa, que era o que realmente funcionava para mim, não só nas questões, mas também nos flashcards e também nas perguntas, nos simulados. É, isso daí realmente foi uma coisa que foi diferencial na hora de eu escolher. E também o fato de eu conseguir ter acesso antes de me matricular, foi uma coisa que também me ajudou muito a entender que era aquilo que eu queria mesmo. Tive acesso, consegui dar uma olhada na plataforma, ver mais ou menos como que funcionava e vi, não, realmente eu acho que funciona para mim, né? Então, já tinha tido recomendação de colegas que estavam fazendo também. Então, foi unindo o útil ao agradável. Então, eu vi que realmente ia fazer a diferença para mim e que não era mais aquela maneira tradicional que eu estava acostumada e que realmente para mim não estava dando resultado. Eu comecei o ano fazendo o simulado de nivelamento, o primeiro simulado que a gente faz. Eu fui assim, eu tirei 54% do simulado e eu fiquei me sentindo muito mal. Fiquei me sentindo mal e falei, nossa, eu tô assim, péssima, né? Que eu vou fazer, como que eu vou fazer para conseguir aumentar, porque a gente sabe que hoje em dia não adianta. A porcentagem de acertos nas provas, elas só aumentam e você, a cada dia que passa, tem que acertar mais para conseguir realmente garantir a sua vaga. Então, eu assim, fiquei um pouco desesperada e no meu segundo simulado eu ainda consegui perder um pouquinho mais o rendimento do que eu tinha ido no primeiro, então eu ainda fiquei com 49% de acertos. E aí eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Comecei a me questionar. Eu falei, gente, quando na vida que eu vou conseguir sair de 49, 50% de acertos para ir para 78, 80% de acertos em um ano? E mais ainda, em 6 meses praticamente, porque quando eu cheguei em junho, julho, a minha média de acertos não tinha aumentado tanto assim. Ela estava girando em torno dos 60%, aquele famoso 60% que todo mundo fica um pouquinho estacionado, entre os 60 e os 70, né? E então, mas assim, ao longo do ano, eu fui percebendo que é uma coisa gradual. Se você fica muito preocupado na sua porcentagem de acertos, você acaba não desenvolvendo tanto que você poderia. Você tem que realmente pensar em como que você está absorvendo o conhecimento. Ah, às vezes eu via uma questão que eu tinha visto antes, eu sabia já que eu já tinha visto, mas eu não lembrava do conteúdo. Então eu acabava errando ela 2 vezes. Então, eu ia, focava naquela questão, e aí foi uma coisa que realmente me ajudava muito, porque eu sempre lia os comentários das questões. Então, os comentários me ajudavam muito, porque eu achava que eu sabia a matéria, mas eu ia lá e errava. Aí eu vi e falava, nossa, por que que eu errei, né? Deixa eu checar. Então, vinha um comentário da questão e eu falava, nossa, realmente faz muito sentido. Então, você conseguia enxergar o porquê que você errou e a resposta que seria a resposta certa.